Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o híbrido renegado, parte 25, capítulo 265, maio, calendário do Círculo Marinho 1504. O almirante Ben Ortoren, do quartel-general da Marinha, retornou à sua leal base naval G5. Ficou claro que suas ordens haviam chegado ao G5 antes dele. O Momonga e o Isho, que retornará mais cedo e o recepcionou no porto militar, ambos vestiam mantos da justiça e agora ostentavam as insígnias de ombro de vice-almirantes. Bem-vindos, bem-vindos. É uma honra ter o almirante orientando pessoalmente o trabalho do G5, disse Momonga alegremente, fazendo uma piada assim que Ortoren desembarcou do navio. Essa frase deveria ser minha. Sou o atual comandante da base G5, disse Isho com um sorriso gentil, dando uma leve sacudida em sua capa. Hahaha, ver vocês dois de tão bom humor me tranquiliza. Estamos todos do mesmo lado aqui, vamos continuar avançando juntos, riu Ortoren. Como ajudante do almirante, Momonga trocou breves cumprimentos antes de Ortoren perguntar: como estão os preparativos que lhe pedi para tratar anteriormente? Tudo pronto. As notificações foram enviadas e o Doflamingo até mandou uma mensagem ontem. Ele chegará em breve, respondeu Momonga. Antes de retornar ao Novo Mundo, Ortoren o instruiu a contatar seus diversos parceiros e reunir todos para uma pequena reunião. Onde será realizada a reunião? Perguntou Ortoren. Antes de você partir, você pediu ao mestre Tom para limpar aquela micro-ilha móvel e prepará-la como sua base no Novo Mundo. É um lugar isolado e tudo já está pronto. Por isso, marquei o encontro lá. Tokikaki já está a bordo daquele navio. Primeiro, ele vai buscar Doflamingo e Moria. Na volta, ele vai se encontrar com o Sr. Katakuri. E então todos virão se juntar a nós, disse Momonga com um sorriso. Ótimo. Você está se saindo muito bem como ajudante do meu almirante. Ortoren deu-lhe um tapinha de aprovação no ombro. E quanto aos seus planos? Perguntou Momonga. Dragon-san deve vir. Também convidei Tiger, o figurão do submundo da Ilha dos Homens Peixe. Tenho negócios com ele de qualquer forma, então ele estará presente. Spandine está quase aqui. A rainha Stussy não poderá vir. Ela foi convocada de volta à Terra Sagrada para resolver algo, explicou Ortoren. Enquanto conversavam e caminhavam em direção à base, Ortoren usou o Dendemushi para chamar Tesouro de volta também. Ele tinha assuntos a tratar com ele. Apesar de Isho ser agora o comandante da base G5, e apesar do quartel-general ter lhe dado um codinome idêntico ao da história original, Fugitora, ainda havia muita coisa que Ortoren precisava resolver ao retornar. Primeiro veio a transição, a transferência formal de toda a autoridade do G5 para Isho. Depois, ele discutiu com Momonga se este estaria disposto a servir como comandante da base. Momonga estava realmente interessado. Na história original, ele serviu como comandante da base G1 por anos, o que provou que ele tinha talento de verdade para tais cargos. Mas agora, Momonga não tinha a menor intenção de ir para G1. Aquela base era simbólica e política, muito distante da linha de frente. Nem mesmo Ortoren queria instalar seu quartel-general lá. Muitas restrições, muito perto da headline e do quartel-general dos fuzileiros navais. Mesmo como governador, se o almirante da frota decidisse microgerenciar, ele não teria escolha a não ser acatar. E quanto ao G12? Aquele lugar não é ruim, sugeriu Ortoren. G12 é funcional, mas seu atual comandante de base, o vice-almirante Vitelli, é um linha dura, um dos homens do almirante Sakazuki. Seria realmente apropriado removê-lo imediatamente? Perguntou Momonga. É um assunto menor. Sakazuki e eu temos uma relação sólida. Lá no quartel-general, apoiei abertamente a promoção dele a almirante. E agora que sou governador do Novo Mundo, isso está dentro da minha autoridade. Mas não devemos criar atritos. Entrarei em contato com Sakazuki mais tarde e pedirei que ele mesmo transfira Vitelli. Assim que ele for realocado, darei a ordem para você assumir o G12, disse Ortoren sem hesitar. Sakazuki certamente lhe concederia essa cortesia. Sem problemas. Enquanto Ortoren e Momonga continuavam discutindo esses arranjos, Tesouro bateu na porta e entrou. Ao vê-lo, Tesouro se animou. Ortoren-sama. Tesouro, vem aqui. Durante meu tempo no quartel-general, o almirante da frota Sengoku apresentou uma nova iniciativa, a Polícia Marítima Unificada. Preciso que você avalie se nossos fundos são suficientes para lançá-la. Ortoren acenou com a mão. Entretanto, no Novo Mundo, nas águas de Totoland, Ilha Whole Cake, Katakuri estava parado em um dos grandes salões do Castelo do Bolo, com um olhar impotente enquanto observava sua mãe se demorar em sua despedida. A vovó realmente não suporta se separar de você, Ace. Quando você voltar, se o seu papai te tratar mal, é só contar para a vovó. Você ainda tem o sinal dela. Vou pedir para o tio Katakuri vir te buscar. Não vamos mais ficar lá. Totoland é muito mais divertida, não é? Charlotte Linley se agachou, sua figura enorme se dobrando enquanto beliscava delicadamente as bochechas de Ace, relutante em soltá-lo. Ace também parecia desolado. Eu também não quero ir. Tem tantos tios e tias aqui que brincam comigo, mas faz muito tempo que não vejo a mamãe. Ela me ligou anteontem pelo Dendemushi, disse que estava com saudades. Desde o momento em que Ortoren partiu até agora, quase meio ano, Ace tem vivido sob os cuidados de Charlotte Linley, familiarizando-se com todos nos piratas da Big Mom. Com a personalidade de Charlotte Linley ainda estável e Katakuri sendo alguém que valorizava profundamente a família, todos os piratas da Big Mom seguiram o exemplo. O ambiente na tripulação tornou-se surpreendentemente harmonioso. Ace era adorável e também filho de Ortoren, profundamente amado pela própria Linley. Que ancião ousaria intimidá-lo? Todos o tratavam como uma joia preciosa, frágil demais para ser derrubado, doce demais para ser deixado derreter. Resumindo, durante esses 6 meses, Ace se tornou o verdadeiro príncipe herdeiro dos piratas da Big Mom. Para descrever seus sentimentos em relação a este lugar em uma frase: todos aqui o amam, falam com ele gentilmente e ele adora estar aqui. Inicialmente, Yamato também havia ficado com ele. Mas na semana passada, Kaido não aguentou mais deixar seu filho nos braços de Linley e veio pessoalmente buscar Yamato para levá-lo para casa. Após uma longa e relutante despedida de Ace, Charlotte Linley finalmente se recompôs e se virou para Katakuri. Tenha cuidado na estrada. Certifique-se de que nada aconteça com Ace. Katakuri pensou. Sair da ilha Whole Cake, cruzar a fronteira de Totoland e seguir direto para o território G5. Quão perigoso isso pode ser? Alguém vai me buscar. É basicamente voltar para casa. Mãe, você nunca ficou tão preocupada quando eu saio. Eu entendo, mamãe, respondeu Katakuri, impotente.
Percebendo que estava exagerando, Charlotte Lynn pigarreou. Aquele pirralho agora é um almirante. Assim que voltar para o novo mundo, ele vai reunir pessoas para uma reunião. Provavelmente está planejando algo grande. Fiquem de olho. Sim, mamãe, respondeu Katakuri seriamente. Pouco tempo depois, Katakuri partiu do Castelo dos Bolos com Ace sentado alegremente em seu ombro. Enquanto isso, a bordo do Flamingo respondeu ao Dendemushi com uma expressão confusa. Desaparecida novamente? Sim. O jovem mestre Corazon levou aquele garoto Ló para algum lugar. Não faço ideia de onde eles foram. A voz de Trebol crepitou. Do Flamingo se acalmou rapidamente. Deixe-os lá. Não é a primeira vez. Ele provavelmente está arrastando Ló por aí para encontrar algum médico de novo. Em algum momento, Rosinante e Trafalgar Law se tornaram próximos. Desde então, Do Flamingo notou que seu irmão, geralmente apático, estava se tornando surpreendentemente ativo, constantemente fugindo com Law. No início, Do Flamingo estava preocupado. Agora, ele já estava acostumado. Após desligar o telefone, ele pousou a Akuma no Mi com a qual vinha brincando. Um sorriso surgiu em seus lábios. Fufufufu. Tenho certeza de que Ortorin vai gostar deste presente de parabéns pela sua promoção a almirante. Sobre a mesa estava Goru Goru no Mi. Do tipo paramecia, a mesma Akuma no Mi que Ortorin repetidamente dissera que queria. Capítulo 266. Novo Mundo. Água sob jurisdição do G5. Um pequeno navio de guerra, ostentando a bandeira do sol, cortou o mar. Lá na frente, Tiger-san? Perguntou Jinbe enquanto dirigia. Na proa, Tiger segurava um telescópio, estudando a distância. Depois de um instante, baixou. Aquele deve ser o lugar para onde Ortorin me convidou para a reunião. Na extremidade do mar, havia uma ilha minúscula. Mesmo assim, Tiger estava desconfiado. Pelo telescópio, ele não vira nada além de um prédio de escritório solitário em um terreno árido. A única coisa em comum eram 3 mastros enormes que se erguiam do centro, fazendo com que toda a ilha parecesse um navio de guerra transformado em pedra. Os almirantes são sempre tão frugais. Como nunca reparei nisso, pensou ele. As velas penduradas nos mastros ostentavam os caracteres que significavam justiça, correspondendo exatamente à descrição de Ortorin. Aquela devia ser a base do almirante. Mesmo assim, Tiger ficou surpreso com a simplicidade do lugar. Além dos mastros bizarros, a ilha era tão comum que chegava a ser decepcionante. Em pouco tempo, o navio de Tiger se aproximou do porto. À medida que se aproximavam, ele notou uma variedade de navios atracados ali. Uma delas era tão extravagante que ele não podia acreditar no que via, tinha o formato de uma rosquinha gigante. Como é que um navio daquele tamanho conseguia se manter à tona? Além daquele estranho navio em forma de rosquinha, havia outra embarcação com o formato de um flamingo rosa. Vários navios ostentavam a bandeira do governo mundial, e diversos grandes navios de guerra da marinha estavam presentes. Ao lado deles, estava um navio que Tiger reconheceu bem. Ele havia trabalhado com seu dono não muito tempo atrás. Era a Windgrama, o navio com cabeça de dragão do líder do exército revolucionário, Dragon. O governo mundial, os fuzileiros navais piratas, o exército revolucionário, o Shichibukai. E eu, um chefe de gangue. Que reunião, pensou Tiger surpreso. Após atracar, Tiger baixou a prancha e desembarcou. Os outros homens peixe permaneceram a bordo, apenas Jinbe seguiu. Esperando no cais estava o subordinado de Ortorin, agora um contra-almirante da marinha Vergo. No momento em que viu Tiger, Vergo caminhou até ele com um sorriso caloroso. Bem-vindo, Tiger-san. O almirante estava à sua espera. Por favor, siga-me. Tiger acenou levemente com a cabeça. Obrigado. Como ele havia observado anteriormente, a ilha era extremamente desolada, nada além de um pequeno prédio de 2 andares que provavelmente era o escritório de Ortorin. Liderados por Vergo, Tiger logo chegou à entrada. Antes que pudessem alcançá-la, a porta se abriu e Dragon saiu, seguido por um homem de terno que claramente estava se esforçando demais para bajulá-lo. Com o Ben-sama dando seu aval, me sinto muito mais aliviado. Contarei com seu apoio contínuo, Dragon-san, disse o homem obsequiosamente. Dragon não parecia gostar muito dele, mas mesmo assim acenou com a cabeça com um sorriso educado. Vamos trabalhar bem juntos daqui para frente, comandante Spandini. O homem de terno preto era de fato Spandini. Depois de descobrir que Ortorin e Spandini eram muito mais próximos do que ele imaginava, Dragon havia planejado inicialmente dar uma lição em Spandini, exatamente como Ortorin havia previsto. Mas Ortorin havia mencionado um grande negócio que queria discutir e pediu a Dragon que o respeitasse e não colocasse Spandini em uma posição muito difícil. Considerando que qualquer colaboração que Ortorin chamasse de grande negócio provavelmente era importante, Dragon não teve escolha a não ser refrear suas intenções. Ele abandonaria a ideia de pressionar Spandini e, por enquanto, o trataria como um parceiro. Enquanto pensava nisso, Dragon avistou Tiger. Seu sorriso se tornou genuíno instantaneamente, e ele riu de coração enquanto caminhava em sua direção. Ele apertou a grande mão de Tiger com as 2 mãos. Tiger-san, finalmente pude lhe dar as boas-vindas. Hahaha. Dragon-san, parece que você encerrou seus negócios. Não esperava nos encontrarmos novamente tão cedo. Deixe-me apresentar meu irmão mais novo, Jinbe, disse Tiger. Jinbe cumprimentou Dragon educadamente. Após os 3 trocarem algumas palavras informais, Dragon se virou para Vergo. Quanto a esse jovem fuzileiro naval, eu cuidarei do Tiger-san daqui em diante. Vá em frente e cumpra com seus deveres. Ao ouvir isso, Vergo não tentou intervir. Acenou com a cabeça uma vez e se retirou. Depois que Vergo saiu, Dragon perguntou. O que aquele cara, Ortorin, estava vendendo dessa vez? Não tenho certeza absoluta. Ortorin disse que precisava conversar sobre algo comigo, mencionando algo sobre Shichibukai. Além disso, não faço ideia. Tiger balançou a cabeça. Dragon assentiu com a cabeça e não insistiu. Mudando de assunto, disse. Cara, como está aquele assunto que mencionei da última vez? Você pensou a respeito? Pensei muito sobre isso. Mas, sendo realista, não tenho como trazer todos os irmãos do distrito dos homens peixe comigo. No máximo, poderia trazer alguns homens para se juntarem à sua causa. Tiger revelou sua disposição de desertar para o exército revolucionário. Os olhos de Dragon brilharam e ele disse.
disse, encantado. Isso é fantástico. Ah, deixe-me apresentar Spandini. Ele é um amigo próximo do Almirante Ortoren e comandante da CP-9, a unidade secreta de inteligência do governo mundial. Ele tem conexões profundas e muita influência na Terra Santa. Se algum dos seus irmãos da Ilha dos Homens Peixe tiver o azar de ser capturado no futuro, vocês podem entrar em contato com ele. Ele pode ser capaz de usar suas influências e libertá-los por meios pacíficos. O rosto de Spandini se contraiu com aquilo. Essas coisas eram notoriamente difíceis de lidar. Mas ao saber que Tiger, esse tritão peso pesado, também era um convidado valioso do Almirante Ortoren, ele soube que precisava ser educado. Imediatamente disse, sim, tenho alguns contatos por lá. Se precisar de alguma coisa, é só pedir. Tiger ficou completamente perplexo. Espera, por que o líder do exército revolucionário apresentaria alguém da Ciferpol como amigo? Vocês não deveriam ser inimigos mortais? Embora confuso, Tiger não se deteve no assunto. Desde que conspirou para incendiar a Terra Santa no arquipélago Sabaldi, sua visão de mundo, seus valores e sua perspectiva haviam sofrido uma grande transformação. Primeiro, depois de extravasar sua raiva, conhecer Heilig Dragon e aprender mais sobre o exército revolucionário. Seu ódio pelos humanos não parecia mais tão absoluto. E quanto a Ortoren? Ele não era humano. Aos olhos de Tiger, Ortoren era um minobre. Como poderia ser colocado no mesmo patamar que humanos imundos? Em segundo lugar, Tiger passou a compreender profundamente o significado de mais amigos, mais caminhos. Ele sempre agiu sozinho, mesmo como aventureiro, sem construir conexões significativas. Mas agora, depois de ver Ortoren coordenar piratas, o exército revolucionário e até mesmo ele, um tritão, para incendiar a Terra Santa e depois usar isso para se tornar um almirante da marinha, ele percebeu o quão superficial havia sido. Se quisesse sobreviver naqueles mares, se quisesse mudar a situação de isolamento da Ilha dos Homens Peixe, precisava criar laços e fazer amigos. Ele chegou a imaginar que se Ortoren não fosse um Min, mas um tritão, um dos seus então com a habilidade de Ortoren, a Ilha dos Tritões já poderia estar vagando livremente pelos mares, participando do Conselho Mundial, e talvez até ele próprio já fosse um oficial da marinha. No passado, ele não teria demonstrado nenhum respeito por alguém como Spandini, apenas mais um lacaio do governo mundial. Mas agora, após a apresentação de Dragon, Tiger esboçou um sorriso amigável. Então você é o figurão da organização CP. Quanto tempo, comandante Spandini? Enquanto Tiger expandia sua rede no pequeno quarto do segundo andar, Doflamingo estava sentado lado a lado com Ortoren, os dois revisando um plano. Uma Goru-Goru no Mi repousava à frente deles, mas era evidente que nem Ortoren nem Doflamingo estavam concentrados na fruta. Olha, é mais ou menos assim. No começo, pensei em convidar alguns reis do Novo Mundo para liderar o processo. Mas aí me dei conta. Você é o rei de Dressrosa, e somos praticamente irmãos. Se você estiver cuidando disso, finalmente poderei ficar tranquilo, disse Ortoren. Doflamingo encarava o documento com a mente confusa. Os 5 anciãos tinham enlouquecido? Estavam permitindo que Ortoren fizesse algo assim? Uma força policial marítima? Será que eles achavam que o almirante Ortoren não tinha tropas suficientes? Ou será que eles pensaram que a Terra Santa não tinha queimado suficientemente desta vez? Assim, a Terra Santa foi incendiada pelo exército revolucionário. E essa força policial marítima seria usada nominalmente para reprimi-los. Isso explica tudo. Em outras palavras, você está sugerindo que eu me torne o comissário da Polícia Marítima do Novo Mundo? Doflamingo olhou para Ortoren. Essa é basicamente a ideia. Mas não estou pedindo que você invista dinheiro ou pessoal. Eu cuido dessa parte. Só quero que você supervisione tudo. Após uma breve pausa, Ortoren acrescentou. Quando brinquei sobre você ser o contra-almirante da reserva da nossa marinha, era só uma brincadeira. Mas agora eu sou um almirante. Doflamingo, se você conseguir, quando sentir vontade de mudar de vida e abandonar a pirataria, eu mesmo colocarei a insígnia de vice-almirante do quartel-general da marinha em seus ombros. Doflamingo revirou os olhos. Meus sinceros agradecimentos pela sua mentoria, almirante. Capítulo 267. Após algumas alfinetadas em Ortoren, Doflamingo voltou ao assunto principal. Então, em relação ao desenvolvimento dessa força policial marítima, existem metas concretas estabelecidas? Pedi para o Tesouro fazer as contas mais cedo. Veja bem, depois que as negociações deste ano sobre o âmbar, o contrabando e o comércio de armas se estabilizarem, só o G5 ainda terá um superávit de mais de 700 bilhões de belis. E isso é só uma estimativa aproximada. Se o mercado melhorar no segundo semestre, as coisas devem ficar ainda melhores. Assim que esta reunião terminar, vou retirar o Shoku do tabuleiro em Ashinozu. Depois disso, o território dos piratas das feras também começará a gerar receita. Nesse ritmo, só neste ano, nosso superávit pode facilmente ultrapassar a marca de 1 trilhão de belis. Além disso, agora que fui promovido a almirante e assumi o comando do Novo Mundo, os ganhos potenciais só tendem a aumentar. Nos próximos 2 anos, os grãos e minerais do Cow Belt entrarão no mercado. O excedente deverá atingir pelo menos de 3 a 5 trilhões de belis, e mais com o passar do tempo. E ainda temos outros projetos para lançar. Posso afirmar com toda certeza, enquanto mantivermos esta operação em andamento, dinheiro não será mais um problema, disse Ortoren com evidente satisfação. Depois de tantos anos se virando como podia, desde sua época como líder do G5, passando por sua renúncia, até sua ascensão a almirante, ele nunca teve um momento de folga financeira. Na verdade, ele ainda devia uma montanha de dívidas. Doflamingo era um de seus credores. Mas, analisando o orçamento deste ano e a projeção de desenvolvimento econômico futuro, a rede comercial que ele cultivou durante anos finalmente atingiu a escala necessária para gerar lucros expressivos. Ao pensar nisso, Ortoren não conseguiu conter o riso. Aquele cara realmente tinha muita sorte. Quando assumiu o comando da G5, mal tinha soldados. A unidade não estava bem estruturada, carecia de experiência em combate e as armas eram escassas. Metralhadoras leves, nem 10 em toda a base. Artilharia, canos velhos e desgastados com raias lisas, o que representavam 600 e tantos homens. Como vice-almirante responsável pela base, Ortoren não conseguia nem mesmo montar um navio de guerra com tripulação completa para zarpar. A sede não lhe dera um único belis. Tudo que o G5 se tornou foi construído sobre as dívidas e favores que ele acumulou através de suas conexões pessoais. Agora, anos depois, o G5 permanecia forte, 100 mil soldados prontos para a batalha, navios de guerra tão numerosos quanto nuvens. Sua presença lançando uma sombra densa
liderança sobre o Novo Mundo. Se não fosse por sua posição oficial, chamá-lo de um dos Yonkou não soaria errado. Ishu tinha realmente herdado um ótimo negócio dele. Finalmente a vida parecia promissora. Eles estavam prestes a entrar numa era em que teriam mais dinheiro do que poderiam gastar. Enquanto refletia sobre tudo isso, Ortorin prosseguiu em voz alta. Em seguida, além de estabelecer várias bases dos fuzileiros navais, todo o resto seguirá os procedimentos regulares. E ao contrário do G5, estes serão financiados pelo quartel-general. O que significa que os lucros que mencionei anteriormente serão todos destinados aos nossos empreendimentos privados. Esta força da guarda costeira, por exemplo, é um grande investimento. Desenvolva-a como quiser. Quanto mais gente, melhor. A meta é chegar a 100 mil pessoas em 1506, e depois continue expandindo. Deixe eu ser direto. Se vocês ultrapassarem 100 mil até 1510, eu realmente os promoverei a vice-almirante. Doflamingo acariciou o queixo, calculando. A mão de obra não é o problema. A verdadeira questão é se conseguiremos sustentar uma escala tão massiva. 1 milhão de pessoas parecia muita coisa, mas considerando a população do Novo Mundo, era administrável. E Doflamingo não pretendia recrutar apenas de lá. O Mar do Norte era sua base sólida, onde sua influência e reputação eram incomparáveis. Agora que ele serviria como comandante da guarda costeira, recrutar no Mar do Norte era completamente lógico. O Novo Mundo poderia ter dificuldades para acompanhar o ritmo, mas o Mar do Norte tinha gente de sobra. Como um dos 4 mares, desde que você tivesse recursos para alimentá-los, poderia recrutar não apenas 1 milhão, mas até 3 milhões de soldados. Se for muito pequeno, as pessoas te esmagam. Se for de tamanho médio, você ainda pode ser esmagado. Mas quanto maior a escala, mais fácil é manter a união. E aí não seremos nós que viveremos com medo. Então, haja rápido. Precisamos expandir antes que alguém tenha tempo de reagir. Entendeu? Ortorin riu. Segundo o calendário do Círculo Marítimo de 1510, se ele ainda não conseguisse falar com os 5 anciãos com confiança, era melhor desistir. E ao contrário de quando era vice-almirante no G5, um vice-almirante, na verdade, não tinha autoridade real. Uma ordem superior e você era removido do cargo. Não era incomum que vice-almirantes fossem rebaixados após o quartel-general enfrentar problemas. Aliás, a cada poucos anos, pelo menos 1 ou 2 inevitavelmente acabavam sendo afastados. Assim, durante seu período como vice-almirante, Ortorin sempre teve esses riscos em mente. Se ultrapassasse os limites e o almirante Sengoku não conseguisse resistir à pressão política, ele seria removido imediatamente, possivelmente forçado a retornar para casa e herdar os negócios da família. Mas uma vez que você se torna um almirante, esse problema desaparece. Os almirantes são o verdadeiro escalão superior dos fuzileiros navais. Sim, um almirante da frota pode promover alguém para esse posto, mas remover um almirante? Quase impossível. E não apenas para o almirante da frota. Até mesmo o governo mundial teve dificuldades para rebaixar alguém já empossado como almirante por meios normais. Na história original, aquele cara, Ishu, mesmo depois de se curvar, pedir desculpas e deixar os piratas do chapéu de palha escaparem deliberadamente, ainda manteve todo o status que vinha com sua patente. O que o governo mundial poderia fazer? Quando o Conselho Mundial se reuniu, Ishu foi para a Terra Santa como bem entendeu. Sakazuki, como almirante da frota na época, podia gritar com Ishu, proibi-lo de entrar nas bases da marinha e fazer birras. Mas e daí? Mal surtia efeito. Por mais furioso que Sakazuki ficasse, tudo o que ele conseguia fazer era reclamar. Não havia como ele destituir o almirante Fujitora de sua patente. E foi nesse momento que Fujitora ascendeu ao cargo de almirante por meio do recrutamento militar mundial, sem uma facção ou uma base de poder sólida nos fuzileiros navais. E quanto a Ortorin, ele era um exemplo a ser seguido, galgando os degraus da carreira de cadete da Marinha Oficial. Ao longo do caminho, acumulou tudo: colegas de turma, camaradas de armas, mentores e veteranos, oficiais superiores, serviços distintos, experiência na linha de frente. Nada lhe faltava. Ele era o almirante ortodoxo, exemplar, de primeira linha. Ele também havia formado sua própria facção leal, não apenas Ishu, Momonga, Gion e Tokikaki, mas também um fluxo constante de oficiais de campo que o G5 havia fornecido às bases dos fuzileiros navais e ao quartel-general dos fuzileiros navais ao longo dos anos. Agora que ele ocupava o cargo de almirante, levá-lo até lá tinha sido fácil. Retirá-lo de lá seria um pesadelo. Enquanto o próprio Ortorin se recusasse, até mesmo o almirante da frota Sengoku teria dificuldades em forçá-lo a renunciar. Essa era a diferença crucial entre um almirante e um vice-almirante. Esse era o verdadeiro peso da autoridade de um almirante. Assim, ao retornar ao Novo Mundo, Ortorin tomou a medida sem precedentes de convocar todos os seus parceiros, negros, brancos, cinzas e os demais, para uma reunião. O motivo era simples: seu status havia mudado, seu poder havia crescido e a maioria das antigas restrições havia desaparecido. A partir dali, ele não precisava mais andar na ponta dos pés. Podia agir com ousadia. Qualquer um que quisesse removê-lo do cargo primeiro teria que perguntar se os fuzileiros navais concordavam, se suas 100 mil tropas de elite concordavam e até mesmo se os figurões do Novo Mundo concordavam. Hoje, ele e Ortorin eram almirante e o Novo Mundo permanecia em paz. Amanhã, se alguém tentasse expulsá-lo, o Novo Mundo mergulharia instantaneamente no caos. No terceiro dia, a Terra Santa poderia muito bem estar em chamas novamente. Se ele era cauteloso antes de se tornar um almirante, e continua cauteloso depois de se tornar um, então qual era o propósito de se tornar um almirante em primeiro lugar? Doflamingo também era alguém que não temia nada. Vendo Ortorin tão firme e confiante, ele parou de insistir. Imediatamente disse: se você consegue suportar isso, então a escala não é um problema para mim. Mas eu não posso me dar ao luxo de alimentar tantas tropas. Seja financiamento, logística ou armas, você terá que fornecer tudo. Sem problema, respondeu Ortorin sem hesitar. Doflamingo não era bobo, por isso insistiu em esclarecer essa parte. E na verdade, Ortorin ousou confiar essa questão a Doflamingo por 2 motivos principais. Primeiramente, embora Doflamingo fosse extremamente capaz e forte, sua força permanecia apenas considerável. Nessas condições, seria extremamente difícil, quase impossível, para ele alcançar o nível monstruoso de Kaido, Barba Branca, Charlotte Linlin ou dos almirantes da Marinha. Ele ficou um pouco aquém. Essa pequena diferença permitiu que Ortorin o mantivesse firmemente sob controle. Esse foi o primeiro ponto. Em segundo lugar, embora Doflamingo viesse a servir como comandante dessa força da guarda costeira, ele não tinha capacidade para lhe fornecer todo o apoio logístico necessário. Ele tinha dinheiro, sim, mas não o suficiente para sustentar uma força
daquela magnitude. Não possuía tecnologia naval, capacidade de fabricação de armamentos, nem suprimentos ou reservas de alimentos suficientes. Se ele não tivesse condições de manter a força, acabaria na mesma situação dos fuzileiros navais, dependente de quem os financiasse, obrigado a obedecer a tudo que o governo mundial exigisse. Dessa perspectiva, Doflamingo era como os fuzileiros navais, e Ortorin era o equivalente ao governo mundial. Somado a vários outros fatores, foi por isso que Ortorin pôde confiar com segurança uma responsabilidade tão importante a Doflamingo. Capítulo 268. Após discutir assuntos relacionados à polícia marítima com Doflamingo, Vergo chegou para informar que todos os convidados já estavam presentes. Ortorin instruiu imediatamente Vergo a trazer todos para que pudessem começar a reunião geral. Vergo aceitou o pedido e saiu rapidamente. Assim que Vergo saiu, Doflamingo sorriu e perguntou: antes, você precisava de Vergo como intermediário para se comunicar comigo, e também como um freio. Agora que estamos tão íntimos, você ainda precisa manter Vergo ao seu lado? O quê? Falta de pessoal por lá? Perguntou Ortorin com um sorriso irônico. De repente, você quer que eu construa essa força policial da marinha, mas você conhece meu passado. Eu era um gangster no Mar do Norte, agora sou um pirata no Novo Mundo. Nunca administrei uma unidade militar de verdade. Assim que eu começar a gerenciá-la, problemas certamente vão surgir. Mas Vergo, ele seguiu você e testemunhou em primeira mão como você construiu o G5 do zero. A experiência dele é certamente mais rica que a minha. Então, se você não precisa dele aqui com urgência, eu estava pensando que você poderia deixá-lo voltar para mim. Eu colocaria para supervisionar as operações da polícia da marinha. Doflamingo disse isso abertamente e sem fingimento. A relação dele com Ortorin já havia ido muito além de uma simples parceria. Eles estavam profundamente ligados, praticamente um só corpo, com interesses entrelaçados. Todos nos mares sabiam que Ortorin era o maior apoio de Doflamingo. Se Ortorin caísse hoje, Doflamingo sofreria as consequências amanhã. Portanto, não havia necessidade de Vergo permanecer como mediador. Ortorin achou o raciocínio de Doflamingo coerente. Assentiu com a cabeça. Está ótimo. Essa cooperação entre os fuzileiros navais e a polícia está funcionando bem. Vou designar Vergo para servir como instrutor, sob sua patente de contra-almirante da Marinha, para orientar a formação da sua força policial naval. É perfeitamente razoável. Quanto a removê-lo dos fuzileiros navais, não há necessidade. Já estou enviando de volta para você. O título dele é só um título, afinal. Ele trabalhou duro para chegar a contra-almirante, vale a pena mantê-lo. Quando você se tornar um vice-almirante, ele poderá até servir como seu ajudante. Doflamingo não apresentou objeções. O acordo era realmente ideal. Enquanto os dois continuavam conversando, alguém bateu na porta. Antes que Ortorin pudesse responder, Katakuri a empurrou e entrou. Terminou com seus assuntos particulares? Perguntou Katakuri. Basicamente. Segundo o irmão, sente-se, disse Ortorin cordialmente. Katakuri sentou-se diretamente em frente a ele. Pouco depois, Dragon, Spandini, Tiger, Moria e os outros chegaram. Ishi e Momonga chegaram logo em seguida. Todos que precisavam estar presentes agora estavam lá. Embora tivessem chamado de reunião, o ambiente era rudimentar. Não havia uma sala de conferências adequada. Todos simplesmente se sentaram ao redor da pequena mesa de centro nos sofás ao redor. Durante a conversa particular entre Ortorin e Doflamingo, os outros já haviam se cumprimentado, então Ortorin não precisou apresentar ninguém. Assim que todos estavam sentados, Ortorin começou. Obrigado a todos por me concederem esta honra e por estarem aqui hoje. Os outros ofereceram respostas educadas, embora por dentro estivessem impressionados. Só alguém tão excêntrico e nada convencional quanto Ortorin conseguiria reunir um grupo como aquele, pessoas de facções completamente diferentes, em um mesmo recinto. Qualquer outro não teria a menor chance. Após as breves saudações, Ortorin prosseguiu. Primeiro, assunto de trabalho. Isso diz respeito a todos vocês aqui presentes. Há um grande empreendimento que espero que possamos realizar juntos. Embora ele tenha dito todos, a verdade era que Moria, Doflamingo, Spandini e os membros da Marinha eram essencialmente pessoas do próprio Ortorin. Os verdadeiros parceiros de que ele precisava eram Katakuri, Tiger e Dragon. Os três entenderam isso muito bem. Trocaram olhares antes de Dragon falar primeiro. Que tipo de grande empreendimento? Pretendo construir um complexo de entretenimento. Se algum de vocês estiver interessado, fique à vontade para investir, disse Ortorin com um sorriso. Dragon ficou estupefato. Só isso? Um complexo de entretenimento? Você nos arrastou todos até aqui para isso? Quem não soubesse melhor pensaria que você estava planejando derrubar os céus, hastear uma bandeira e nos incitar a nos rebelarmos contra o governo mundial. Mas como tudo parecia tão absurdo, Dragon tinha certeza de que havia algo mais profundo. Ele perguntou novamente, que tipo de complexo de entretenimento? Tudo começou quando conversei 2 vezes com Lufeld, o rei dos agiotas do submundo. Ele pretende construir um enorme complexo de entretenimento no Novo Mundo, combinando compras, turismo, shows, jogos de azar, competições, tudo em um só lugar. Ele me perguntou se eu estava interessado. Depois discutimos internamente e concluímos que essa poderia ser uma grande oportunidade. E se vamos fazer isso, devemos construir um verdadeiro megacomplexo de entretenimento de classe mundial, único em seu gênero, explicou Ortorin. Antes que os outros pudessem responder, Ortorin continuou. Todos sabem que a riqueza do mundo está nas mãos de poucos. Um único banquete oferecido por um nobre ou magnata importante pode custar mais do que os ganhos combinados de toda uma aldeia, ou mesmo de uma cidade, ao longo de toda a vida, e ainda assim não ser suficiente. Os outros assentiram. De fato, a distribuição desigual de recursos era uma das contradições fundamentais que assolavam os mares. Mas essa contradição não tinha solução. Nem mesmo Ortorin conseguia resolvê-la. Espécies inteligentes são inerentemente sociais, e sistemas sociais inevitavelmente criam hierarquias. O fato de os mais fortes desfrutarem de mais recursos era natural. Em certo sentido, aquele cara, Aramaki, não estava errado. As pessoas encontram conforto na discriminação e sobrevivem pisoteando os outros. Não era uma mentira completa. E esses complexos de entretenimento de primeira linha atendem especificamente à elite rica. Ganhar dinheiro com eles é relativamente fácil, desde que o serviço seja impecável. Até agora, projetos semelhantes têm gerado lucros consideráveis, contanto que sejam administrados adequadamente. Mas ainda acho que isso não é suficiente.
Não importa o quão luxuoso seja um complexo de entretenimento, ainda falta um passo para ser verdadeiramente de primeira linha. E esse passo é absolutamente crucial: segurança. Ortorin ergueu uma sobrancelha enquanto falava. Segurança? Katakuri olhou para Dragon e depois examinou o resto da sala. Um lampejo de compreensão brilhou em seus olhos. Então é por isso que você quer que trabalhemos juntos? Para reunir as principais forças dos mares, juntar recursos e construir um complexo de entretenimento apoiado por múltiplas facções, maximizando sua segurança? Os fuzileiros navais, o Shichibukai, o governo mundial, piratas de elite e o exército revolucionário, se todos esses grupos convergirem em um só lugar, duvido que alguém ousaria questionar sua segurança. E essa é apenas a primeira fase. Meu objetivo é transformar esse complexo de entretenimento em uma plataforma verdadeiramente neutra, disse Ortorin. Ele então começou a detalhar o conceito, que era essencialmente a mesma ideia que Tesouro havia defendido com a Cidade Dourada na história original. Quando Ortorin terminou de explicar, Dragon imediatamente abordou uma questão crucial. Quem assumiria a liderança nisso? O governo mundial? Como líder do exército revolucionário, ele jamais poderia assumir a liderança. E como almirante da marinha, Ortorin não podia rebaixar seu status para liderar pessoalmente o projeto. As pessoas falariam, e isso violaria o protocolo da marinha. Tiger podia estar sentado à mesa, mas comparado aos outros presentes, seu status era muito inferior, e o histórico da Ilha dos Homens Peixe tornava impossível para eles liderarem algo assim. Quanto ao Shichibukai, Doflamingo certamente tinha as qualificações necessárias. Se Katakuri não estivesse aqui hoje, Dragon teria presumido desde o início que Ortorin pretendia que Doflamingo cuidasse disso. Mas com a presença de Katakuri, tudo mudou. Os piratas da Big Mom Totoland tinham, sem dúvida, o prestígio necessário para liderar um projeto desse tipo. É claro que Dragon não podia simplesmente dizer isso abertamente. Então, ele descartou o governo mundial, a facção mais em desacordo com o exército revolucionário, como forma de testar a reação do público. Ortorin captou imediatamente a intenção de Dragon. Interiormente pensou, este cara está sendo excepcionalmente cooperativo hoje. Deve estar mesmo sem dinheiro. Não. Antes de retornar da Terra Santa para o Novo Mundo, encontrei-me com os 5 anciãos. Eles me disseram especificamente para manter boas relações com os piratas da Big Mom e expressaram a esperança de que o governo mundial pudesse estabelecer alguma cooperação e contato com Totoland. Então, acho que esta é a oportunidade perfeita. No passado, conseguir o apoio do governo mundial para essa ideia teria sido difícil, e as concessões necessárias seriam enormes. Mas agora, com os piratas da Big Mom se apresentando, o governo mundial provavelmente fará certas concessões por razões políticas. Portanto, meu plano é que Totoland assuma a liderança neste projeto, disse Ortorin sem hesitar. Katakuri cruzou os braços, absorto em pensamentos. Após um instante, talvez concluindo que Totoland de fato podia arcar com o investimento, e ao ouvir de Ortorin que os preparativos já estavam em andamento, ele também percebeu que se conseguissem liderar essa chamada zona neutra, isso traria enorme prestígio à família Charlotte, aumentando consideravelmente sua influência pelos mares. Após alguma reflexão, Katakuri assentiu. Vale a pena considerar. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 269. Katakuri assentiu com a cabeça. Com isso, metade do assunto já estava resolvido. Ortorin então voltou seu olhar para os outros. Dragon já havia planejado que Ortorin lhe arranjasse um jeito de ganhar dinheiro. Eles haviam concordado com isso quando conversavam no arquipélago Sabald. Dado o rumo das coisas, ele sabia que Ortorin estava ali para cumprir aquela promessa. Caso contrário, não haveria necessidade de envolver o exército revolucionário nisso, especialmente com o governo mundial envolvido. Com eles na jogada, as coisas só ficariam mais difíceis de controlar. Então, naturalmente, Dragon não teve objeções. Ele disse imediatamente, sem problema da minha parte. Ortorin pensou, nenhum problema da sua parte? Você é um grande problema. Acha que investimentos não custam dinheiro? Acha que estou lhe dando lucro de graça? É claro que ele não diria isso em voz alta. Além disso, o exército revolucionário era extremamente pobre, mas não acabaram de saquear a Terra Santa? Seja lá o que você engoliu, vai ter que me devolver de um jeito ou de outro. Com Dragon a bordo, Doflamingo e Moria certamente também não se oporiam. Os dois estavam seguindo as ordens de Ortorin, o que o chefe dissesse seria feito. Quanto a Spandini, ele tinha ainda menos direito de falar. Este assunto não lhe dizia respeito, e de qualquer forma ele não podia representar o governo mundial. Ele estava ali apenas para expandir seus horizontes. Tiger, por outro lado, ficou em silêncio por um momento, depois não pôde deixar de perguntar. Apoio isso em princípio, mas não tenho muito capital disponível. E comparado a todos vocês, minha influência e posição provavelmente não são suficientes. Então realmente não entendo. Qual papel devo desempenhar aqui? Ele era apenas o chefe do submundo da Ilha dos Homens Peixe. Será que ele tinha sequer qualificação para se envolver em algo assim? O que Ortorin estava pensando ao trazê-lo para cá? Hahaha, chefe Tiger, não se subestime. Para mim, você é a peça-chave de todo este plano. Todos os outros aqui ganham a vida na superfície, mas você é o único que vive do mar lá embaixo. O principal motivo de eu tê-lo convidado hoje é por causa da sua história na Ilha dos Homens Peixe. Vejo a Ilha dos Homens Peixe como um verdadeiro tesouro. Mas eu não tenho nenhum laço pessoal com o Rei Netuno, e não posso simplesmente convidá-lo para vir até aqui como um convidado, posso? Ortorin riu. Então, antes que Tiger pudesse dizer qualquer coisa, Ortorin começou a explicar a importância da Ilha dos Homens Peixe para todos. Os recursos na superfície e no fundo do mar praticamente não se cruzam. Por que tantas pessoas arriscam suas vidas para causar problemas na Ilha dos Homens Peixe? No fim das contas, tudo se resume ao lucro. A Ilha dos Homens Peixe possui recursos submarinos extremamente ricos. Pérolas do tamanho de um punho e coisas do tipo não são nada de especial lá embaixo, mas na superfície, são tesouros inestimáveis. O problema é que, para as pessoas comuns, esses bens de luxo não têm significado algum. Elas não teriam condições de comprá-los de qualquer forma. Mas os principais clientes do complexo de entretenimento seriam as elites mais importantes do mundo. Eles têm condições de desfrutar dessas atrações. Inicialmente, esse complexo de entretenimento precisava de um produto principal de grande impacto. Uma especialidade submarina era exatamente o trunfo que Tesouro havia preparado em seus planos. Pérolas corais, pedras preciosas submarinas e assim por diante. Essa é a mercadoria.
Além disso, se pudessem contratar sereias para se apresentarem no mar e abrir cafés, tabernas, restaurantes e estabelecimentos similares com temática de sereias, isso formaria uma cadeia produtiva muito singular em alto mar. E o que seria isso? Seria um diferencial de venda único. Em nenhum outro lugar isso existiria. Em qualquer outro lugar seria ilegal. Somente em seu complexo de entretenimento existiria em abundância, tudo disponível, tudo perfeitamente legal e em conformidade com a lei. Depois que Ortoren explicou tudo isso, Tiger entendeu imediatamente. Além disso, como eu disse antes sobre segurança, todos aqui são figurões. Com gente como nós dando suporte, a segurança do complexo de entretenimento é indiscutível. Não acho que alguém seria estúpido o suficiente para vir aqui causar problemas. E justamente por ser tão seguro, é ainda mais adequado para servir como um canal e uma ponte entre a Ilha dos Homens Peixe e a superfície, não acha? Pelo que sei, a princesa Otoime e até mesmo o rei Netuno têm esperado nos últimos anos para entrar em contato e se integrar à sociedade da superfície, para reduzir diferenças, mal-entendidos, discriminação e assim por diante. Não é esta uma ótima oportunidade para isso? Disse Ortoren, guiando-o passo a passo. A expressão de Tiger se iluminou ao ouvir aquelas palavras. Isso mesmo. Muito bem dito, Ortoren, muito bem dito. Pensando dessa forma, esse complexo de entretenimento era realmente um projeto cooperativo que poderia trazer inúmeros benefícios para a Ilha dos Homens Peixe, e também uma janela através da qual a Ilha dos Homens Peixe poderia observar o mundo da superfície. Para Ortoren, esse era apenas o começo da colaboração. Ele não tinha laços reais com a Ilha dos Homens Peixe além dessa cooperação com Tiger. Mas Tiger não era o rei da Ilha dos Homens Peixe. Havia muitas coisas sobre as quais ele não tinha autoridade. Se Ortoren quisesse garantir recursos submarinos, ele acabaria tendo que se conectar com alguém como Netuno. A Ilha dos Homens Peixe realmente possuía um valor imenso sob o mar. Esqueça os tesouros submarinos mencionados anteriormente, apenas os recursos minerais ali presentes, uma vez explorados, trariam um fluxo interminável de ouro. Se Ortoren abordasse Netuno diretamente sobre esses assuntos, as negociações certamente fracassariam. O abismo entre eles era muito grande e faltava confiança. Mas se esse complexo de entretenimento pudesse servir de ponte, permitindo que ambos os lados se familiarizassem gradualmente e construíssem confiança, os próximos passos se encaixariam naturalmente. Foi exatamente por isso que Ortoren quis integrar o Tiger e a Ilha dos Homens Peixe ao projeto. Primeiro, usar a Ilha dos Homens Peixe como base proporcionaria ao complexo de entretenimento um diferencial único. Segundo, criaria a confiança necessária para o desenvolvimento futuro do potencial da Ilha dos Homens Peixe. Agora tudo faz sentido. Se for assim, com certeza darei meu total apoio. Tiger concordou imediatamente após entender o plano. Hahaha, excelente. Contanto que estejamos alinhados com a visão, o resto ficará por conta da minha equipe. Eles vão revisar tudo com vocês em detalhes. Assim que todos estiverem satisfeitos com o plano e a distribuição, eu mesmo negociarei com o governo mundial para pressionar por uma implementação rápida, disse Ortoren. Satisfeito. Essa era uma empreitada gigantesca e complexa, envolvendo inúmeros interesses conflitantes. Não era algo que pudessem resolver com poucas palavras. Muito mais precisava ser discutido posteriormente, mas Ortoren não precisaria lidar com esses detalhes pessoalmente. Seu papel era consolidar o acordo com esses líderes. O resto ficaria a cargo de outros, liberando-o da necessidade de gerenciar tudo pessoalmente. Os outros entenderam que não seria um processo rápido. Uma vez alcançado o consenso, eles prosseguiriam passo a passo. Ninguém insistiu mais no assunto. Após concluir esse assunto, Ortoren continuou. Em seguida, preciso discutir alguns assuntos pessoais com vocês. Primeiro, em relação à situação do Tiger. Como mencionei anteriormente sobre o Dendemushi, sobre nosso pedido aos fuzileiros navais a respeito da Terra Santa. Precisamos que eles encontrem um membro do Shichibukai com ligações com a Ilha dos Homens Peixe. Já trouxe o candidato certo. Meu irmão mais novo, Jinbe, disse Tiger imediatamente. Ficou claro, no entanto, que Jinbe não havia entrado na reunião e provavelmente estava esperando do lado de fora. Muito bem. Já que você o escolheu, Tiger, não tem objeções. Está decidido então. O senhor Jinbe será um Shichibukai a partir de agora. Antes de você ir, assinarei e lhe entregarei a carta de nomeação. Ortoren concordou sem hesitar. Tiger havia preparado várias apresentações e até mesmo selecionado candidatos alternativos caso Ortoren não aprovasse Jinbe. Ele não esperava uma resposta tão decisiva. Ortoren tomou a decisão sem questionar ou sequer olhar para trás. Tudo estava resolvido ali mesmo. Ser um Shichibukai parecia quase tão comum quanto comprar repolho no mercado. Mas foi precisamente a atitude descontraída de Ortoren que trouxe um peso invisível para a sala. Essa pressão parecia emanar do poder avassalador de Ortoren. Digno de um almirante da frota. Digno de um soberano do novo mundo. Uma frase e um Shichibukai está decidido. Ao sentir a atmosfera, Dragon não pôde deixar de lançar um olhar para seus companheiros Shichibukai, Don Quixote, Doflamingo e Moria. Parecia que o status deles também não era grande coisa. Doflamingo percebeu o olhar estranho de Dragon, mas não se importou nem um pouco. O que há para ver? Shichibukai. É só um rótulo. E agora? O menos importante. Se estamos falando de credenciais, eu sou o rei de Dressrosa, membro das nações afiliadas ao governo mundial. Sou o futuro chefe da Guarda Costeira do Novo Mundo, um futuro vice-almirante no quartel-general da Marinha. Shichibukai, isso é só um disfarce para esconder esses títulos prestigiosos. Do que você se orgulha, líder revolucionário? Quanto a Moria, ele também percebeu o olhar estranho de Dragon, mas não se importou. O que é um Shichibukai? Vou herdar o quartel-general de Oshoku, administrar o centro econômico e comercial do Novo Mundo e controlar uma força de trabalho enorme. Em 2 anos, serei um bilionário mundialmente famoso. Do que você tem orgulho, seu pobre coitado, Dragon? Aguarde só. Quando eu ficar rico, vou colocar uma recompensa pela cabeça do seu cachorro, junto com a do Kaido, no valor de centenas de bilhões de belis. Capítulo 270. Após resolver as questões relativas a Tiger e ao Shichibukai, Ortoren prosseguiu. Em segundo lugar, devido à colaboração do exército revolucionário com Shiki na queima da Terra Sagrada, a resposta do governo mundial foi extremamente severa. A organização criminosa sofreu pesadas perdas neste incidente, o que significa que os fuzileiros navais agora têm a missão de erradicar o exército revolucionário. Dragon permaneceu em silêncio, sentado tranquilamente no sofá, ouvindo Ortoren falar.
Portanto, os fuzileiros navais colaborarão com reinos selecionados dentro do Novo Mundo para estabelecer uma força policial naval. Esta unidade será especializada em patrulhas de rotina, operações de contra-infiltração e repressão das atividades do Exército Revolucionário. A força será supervisionada pelo Contra-Almirante Vergo dos Fuzileiros Navais, e sua formação estará sob a liderança de Sua Majestade o Rei do Flamingo de Dressrosa. Já chegamos a um consenso e formulamos um plano com os detalhes. Este é apenas um aviso prévio, explicou Orthorin. Sentado no sofá, Tiger ouviu aquilo e achou completamente absurdo. É assim que funciona a sociedade nos mares? Os fuzileiros navais, bem na frente do líder do Exército Revolucionário, estavam dizendo a todos que estavam formando uma unidade especificamente para lidar com o Exército Revolucionário, e até mesmo avisando com antecedência. E o líder do Exército Revolucionário estava sentado ali, perfeitamente calmo, sem demonstrar qualquer sinal de pânico. Enquanto Tiger refletia sobre o assunto, Orthorin prosseguiu. Esperamos que Spandini e Dragon cooperem nesta questão. Sem hesitar, Spandini assentiu. Sem problema. Estamos prontos para ajudar sempre que necessário. Dragon permaneceu em silêncio por um momento antes de perguntar. Eu? Como exatamente eu devo cooperar? Você não está sugerindo que eu comece a entregar um número fixo de membros do Exército Revolucionário todos os anos como pagamento de proteção, está? Dragon, como você pode dizer isso? Somos como irmãos. Como eu poderia te pedir para fazer algo tão desonroso? Se você trair seus camaradas do Exército Revolucionário hoje, não estará nos traindo amanhã, disse Orthorin, fingindo reprovação. O rosto de Dragon se contraiu levemente, mas ele não contestou comentários sobre os irmãos. Então, o que exatamente você está sugerindo? Perguntou Dragon, erguendo uma sobrancelha. Não precisa se preocupar em inflar os números. Isso não será responsabilidade do seu Exército Revolucionário. Mas a cada ano, você deveria ao menos cooperar com nossa Polícia Marítima e com os exercícios conjuntos de varredura de Spandini no Novo Mundo, incitar alguns conflitos, gerar notícias além mar. Isso não deveria ser pedir demais, certo? Insistiu Orthorin. Dragon refletiu por um instante. Isso poderia servir de fachada para o Exército Revolucionário. Alguns contratempos anuais no Novo Mundo fariam o governo mundial pensar que haviam sofrido golpes sérios, o que os tornaria mais complacentes. Enquanto isso, o Exército Revolucionário poderia crescer sob esse disfarce, um arranjo que funcionava a seu favor. Sem ver nenhum problema nisso, Dragon finalmente assentiu. Sem problema. Spandini soltou um suspiro visível de alívio. Isso ajudaria a consolidar sua posição dentro da CP. Longe de ser expurgado, seu desempenho estelar poderia até lhe render uma promoção, talvez para almirante da vanguarda das forças contra-revolucionárias, impulsionando ainda mais sua carreira e riqueza. Após concluir esses assuntos, Orthorin sorriu enquanto pegava sua xícara de chá. Hoje, reunimos heróis de várias facções. Nossos fuzileiros navais, o Shichibukai, a República de Totuland, o Exército Revolucionário, as facções das profundezas da Ilha dos Homens Peixe e a Organização CP. Esta reunião consolidou firmemente nossas relações de cooperação, bem como os benefícios e responsabilidades compartilhados que dividiremos em breve. Acredito que este seja um excelente começo. Daqui para frente, vamos preservar a tradição de reuniões tão pequenas. Se surgir algum problema, não vamos recorrer à violência imediatamente. Somos todos amigos e irmãos queridos. Não seria terrível brigar? Quando surgirem problemas que precisem ser resolvidos, podemos nos sentar juntos e solucioná-los pacificamente. Spandini foi o primeiro a apoiar essa ideia. Exatamente. Brigar só atrapalha a harmonia. Somos todos bons amigos, se surgirem problemas, vamos sentar e conversar. Você entende minhas dificuldades, eu entendo as suas, e podemos encontrar um meio termo. Ajudando uns aos outros, podemos transformar uma situação ruim em uma boa, uma situação em que todos saem ganhando, sem que ninguém perca. Tiger, tendo experimentado pessoalmente o poder desse tipo de cooperação vantajosa para todos, foi o segundo a expressar seu apoio. Para Tiger, a reunião de hoje tinha sido realmente proveitosa. Ele não só havia garantido uma oportunidade marítima vital para a Ilha dos Homens Peixe, como, mais importante ainda, havia se integrado a essa reunião de alto nível, liderada por um almirante e com a presença de inúmeros fuzileiros navais veteranos, além de facções de elite como a CP9, o Shichibukai, o Exército Revolucionário e Totuland. Ele passou de um líder de gangue desconhecido na Ilha dos Homens Peixe a alguém capaz de se misturar com a elite nos mais altos escalões da sociedade. Além disso, Tiger sentia que aquele encontro poderia ser o que remodelaria todo o futuro da Ilha dos Homens Peixe. Ele realmente acreditava que poderia se tornar a figura central que guiaria sua transformação, alguém que reescreveria séculos de divisão e turbulência entre os mundos subaquático e da superfície. Quanto a Dragon, ele compreendeu perfeitamente que as palavras anteriores de Orthorin eram dirigidas a ele e ao Exército Revolucionário. Afinal, os Shichibukai presentes eram seus subordinados. A delegação de Totuland era liderada por seu próprio irmão. Todos os almirantes da Marinha respondiam a ele. Spandini, da Organização CP, era um lacaio de Orthorin. A influência de Tiger simplesmente não era suficiente. Para ser claro, essas palavras eram dirigidas diretamente a Dragon. Mas Dragon também se beneficiou do incidente anterior, o dos 4 grandes incendiários que queimam Mary Geoise, e passou a compreender profundamente as vantagens de que a união faz a força e que a cooperação leva ao sucesso mútuo. Sinceramente, sem união, sem cooperação, como o Exército Revolucionário poderia ter incendiado a Terra Santa? Teria sido impossível. Mas uma vez que trabalharam juntos e se apoiaram mutuamente, o que parecia completamente impossível foi realizado com surpreendente facilidade. Então, Dragon começou a mudar sua mentalidade. Sozinho, ele não conseguiria enfrentar o governo mundial, muito menos uma força da natureza como Orthorin, cujas conexões eram aterrorizantes. Esse cara era incrivelmente poderoso, ocupava uma posição respeitada e exercia imensa autoridade, mas não tinha aquela atitude arrogante e egocêntrica. Parecia que todas as figuras importantes de todos os setores, pensando bem, eram amigas dele. Como você poderia lutar contra alguém assim? Em vez de lutar contra ele, pareceu melhor seguir sua sugestão. Tornarem-se amigos e irmãos queridos, transformando sua força na sua própria. É claro que Dragon sabia muito bem que aproveitar a força e a amizade de Orthorin poderia lhe proporcionar um apoio significativo. Mas ao mesmo tempo, era inevitável que Orthorin estendesse sua influência ao Exército Revolucionário. Tomemos como exemplo o próprio Dragon. Antes da cooperação
participação deles na queima da Terra Sagrada, ele não nutria exatamente ressentimento contra Orthorin, mas havia uma cautela persistente, até mesmo uma hostilidade sutil, fruto de repetidas traições e da busca por bodes expiatórios. Mas agora, sentados aqui tomando chá e conversando com ele, falando superficialmente sobre ideologias enquanto, no fundo, discutiam negócios. Toda aquela cautela, vigilância e hostilidade anteriores já haviam desaparecido há muito tempo. O que era isso? Isso foi, em essência, uma extensão da influência de Orthorin. Ao perceber isso, Dragon de repente notou, quase sem se dar conta, que havia começado inconscientemente a priorizar a maneira de pensar de Orthorin. Olhando para os outros na sala, fossem Doflamingo, Katakuri ou figuras como Moria, Spandini e Tiger, todos pareciam ter se acostumado sem nem perceber. A atmosfera que girava em torno de Orthorin como seu núcleo. Dragon sabia que os hábitos eram incrivelmente poderosos. 1 ou 2 vezes não significavam muita coisa. 3 ou 4 vezes as coisas começavam a mudar. 5 ou 6 vezes e a autoridade estava estabelecida. Este mar não se resume apenas a lutas e mortes, ele também diz respeito às relações humanas. Essa frase surgiu inexplicavelmente na mente de Dragon. O que a violência não consegue realizar, as relações humanas podem alcançar com facilidade, e o que as relações humanas não conseguem resolver, a violência deve dar conta. Olhando para trás agora, o almirante Orthorin provavelmente já havia compreendido essa verdade há muito tempo. Era por isso que ele empunhava poder bruto e força em uma mão, enquanto mantinha conexões humanas e sabedoria prática na outra. Talvez tenha sido exatamente por isso que ele conseguiu se mover pelo mundo sem resistência, com tudo correndo a seu favor. A aura de um rei. Dragon despertou de seu devaneio. Em Orthorin ele viu a própria essência de um rei. Ele possuía a força estrondosa para matar Shiki, capturar Roger, aprisionar o Conde Vermelho e confrontar corajosamente Barba Branca. Contudo, também era dotado da gentileza e bondade, jamais esquecendo suas origens humildes ou os amigos que o ajudaram a ascender. Até mesmo alguém como Spandini recebeu seu carinho e apoio inabalável. Dragon? Enquanto a mente de Dragon vagava por esses pensamentos, o chamado peculiar de Orthorin o trouxe de volta à realidade. O que houve? De repente começou a sonhar acordado? Perguntou Orthorin curioso. Dragon rapidamente afastou seus pensamentos anteriores, balançando a cabeça. Nada, mas você tem razão. Nem tudo precisa ser resolvido na luta. Podemos sentar e conversar. Ele sabia que sentar-se para conversar significava reconhecer tacitamente o círculo e o status de Orthorin. Mesmo assim, não podia recusar. A diferença de escala e poder era imensa. Tendo experimentado os benefícios e a empolgação de tais alianças, o exército revolucionário simplesmente não podia rejeitar o convite de Orthorin. Afinal, se eles já eram inimigos do governo mundial, tornar Orthorin seu inimigo também significaria o fim definitivo do exército revolucionário. Capítulo 271. Após o término do chamado encontro para o chá do almirante Dragon, como líder do exército revolucionário, permaneceu ocupado e foi o primeiro a se retirar. Do lado de fora da entrada do prédio, Dragon sorriu e perguntou a Tiger, sobre aquele assunto que discutimos antes. Antes que Dragon pudesse terminar, Tiger, parecendo um pouco envergonhado, respondeu, desculpe, Dragon-san, mas ainda não posso me juntar ao seu exército revolucionário. Aquela reunião realmente mudou minha perspectiva. Neste momento crítico, sinto que preciso assumir certas responsabilidades pela Ilha dos Homens Peixe. O exército revolucionário pode esperar até que eu resolva o que preciso fazer. Dragon parecia genuinamente confuso. Droga, passei tanto tempo descobrindo esse talento e agora, quando estava quase tudo fechado, aquele desgraçado do Orthorin tinha que aparecer numa reunião e estragar tudo, mas o recrutamento de pessoas para o exército revolucionário não podia ser forçado. Então, apesar de se sentir um pouco impotente, Dragon não pôde fazer muito para impedir. Ele só pôde balançar a cabeça em pesar e dizer, que pena, mas tudo bem. As portas do exército revolucionário estarão sempre abertas para você. Assim que terminar seus assuntos, Tiger, podemos conversar de novo. Tiger se sentiu bastante constrangido. Afinal, ele havia quebrado sua promessa anterior, o que não lhe pareceu nada agradável. Ele disse, talvez eu não esteja disponível agora, mas alguns dos meus irmãos mais novos ainda estão muito interessados. Falarei com eles quando voltar. Se eles estiverem interessados, entrarei em contato com você. Dragon assentiu com a cabeça em concordância e trocou mais algumas palavras educadas com Tiger antes de partir. Enquanto isso, no andar de cima, na sala de conferências, apenas Orthorin e Katakuri permaneciam. Os outros não haviam deixado a ilha, mas se dispersaram para tratar de seus próprios assuntos. Sem ninguém de fora por perto, Katakuri puxou o cachecol um pouco para baixo e pegou um donut da mesa com avidez, enfiando-o na boca. Da próxima vez que você me chamar para uma dessas pequenas reuniões, não coloque donuts na mesa. Você não tem ideia do quanto eu tive que resistir. Ha. Orthorin riu enquanto tomava um gole de chá. Você nunca se cansa disso, não é? Katakuri não respondeu diretamente, mastigando o donut enquanto perguntava. Você me pediu para ficar. O que você queria discutir? Trata-se de assuntos com o governo mundial. Orthorin pousou a xícara de chá e continuou. Antes de retornar ao Novo Mundo, tive uma reunião particular com os 5 anciãos. Eles estão muito interessados na Totoland. Quando a mamãe organizou aquele encontro para o chá da última vez, a Stussy do Distrito do Prazer também deu a entender isso. Parece que o governo mundial ainda não desistiu, comentou Katakuri, arqueando uma sobrancelha. Se eles desistissem depois de apenas 1 ou 2 tentativas fracassadas, isso demonstraria falta de sinceridade, disse Orthorin casualmente antes de perguntar. Deixando de lado as intenções do governo mundial, também estou curioso. O que a mamãe pensa sobre o assunto agora? Você quer dizer se ela está considerando abandonar sua posição como pirata? Perguntou Katakuri. Sim, Orthorin assentiu com seriedade. Não só o governo mundial estava curioso sobre isso, como Orthorin também. A posição e a postura de Charlotte Linlin podem não ter muito impacto agora, mas no futuro, inevitavelmente influenciariam a posição e a atitude de Orthorin. Se Charlotte Linlin realmente pretendesse continuar nesse caminho, os conflitos entre eles seriam inevitáveis. Portanto, não foram apenas os 5 anciãos que desejaram integrar Totoland ao governo mundial como uma forte nação membro do Novo Mundo? O próprio Orthorin também queria impulsionar essa questão. Concluir isso agora significava que uma nação pirata como Totoland se uniria sob a
anistia e os acordos do governo mundial. As consequências negativas recairiam sobre o governo mundial. Mas não havia dúvida de que Ortorin colheria os frutos, afinal, suas conexões estavam firmemente estabelecidas. Uma vez que isso fosse alcançado, quando Ortorin finalmente derrubasse o governo mundial e remodelasse o mundo, ele não precisaria perder tempo tentando encobrir a verdade sobre Totoland. O governo mundial já teria feito isso por ele, e ele simplesmente herdaria o legado sem problemas. Poderíamos até dizer que não havia desvantagens nisso. Katakuri lançou um olhar significativo para Ortorin e disse: "E você? Qual a sua opinião sobre isso?" Ortorin deu uma risadinha, logo em seguida endireitou a expressão e respondeu seriamente: "Considerando o futuro, minha posição e identidade, naturalmente espero que Totoland encontre seu caminho. Perdoe minha franqueza, mas a vida de pirata tem pouco futuro. Pode levar a uma glória passageira, mas no fim, é como Roger ou Shiki, brilhante por um momento, e depois nada além de lembranças que se desvanecem." Katakuri assentiu levemente, mas não comentou. Então disse: "Talvez, mas posso afirmar com certeza que pelo menos por enquanto, mamãe não tem intenção de abandonar sua identidade de pirata. Acho que ela já se acostumou demais com isso. Que dor de cabeça. Aquela velha bruxa é teimosa como ninguém", murmurou Ortorin com desdém. Katakuri não pôde deixar de se sentir um tanto divertido e exasperado. Há pouco tempo, ele a chamava de mamãe, mas agora, ao ouvir que era inútil, havia mudado para velha bruxa. Que contradição. Você é um verdadeiro incômodo, pensou ele. É problemático, mas nada é definitivo. Mamãe pode não manter essa decisão para sempre. E no fundo, Totoland já deixou de ser apenas um reino de piratas, não é? Se você se esforçar um pouco mais, as coisas podem mudar. Afinal, mamãe se importa com você mais do que qualquer outra pessoa, disse Katakuri com um sorriso tranquilizador. Talvez você tenha razão. Ela realmente me valoriza mais do que os outros. Mas não é como se ela desse ouvidos a tudo que eu digo. Ortorin balançou a cabeça e pensativo, acariciou o queixo. Mesmo assim, você tem razão, tudo é possível. Ela pode mudar de ideia no futuro, principalmente porque. Especialmente o quê? Katakuri ergueu uma sobrancelha. No fim, os assuntos deste mar são decididos pelos fortes. Ela ainda não mudou de ideia porque ninguém é forte o suficiente para fazê-la mudar. Mas no futuro, quando eu tiver a oportunidade, voltarei à Ilha Whole Cake para cumprir meus deveres, tratar sua doença. Quem sabe? Talvez essa teimosia dela finalmente se amoleça? Os lábios de Ortorin se curvaram em um sorriso radiante. Katakuri revirou os olhos e deu uma risadinha. Você é mesmo um filho exemplar. Mas, sinceramente, estou ansioso para ver isso acontecer. Katakuri compreendeu a verdade nas palavras de Ortorin. Nesse vasto oceano, o poder, em última análise, determinava a autoridade. No momento, a mais forte da família Charlotte era Charlotte Linlin. Portanto, se ela não quisesse fazer algo, os outros não poderiam obrigá-la. Mas se a mais forte se tornasse Ortorin, as coisas certamente mudariam. Talvez a mamãe não esteja pronta para abandonar a identidade de pirata, mas ela não vai rejeitar trabalhar com o governo mundial se você estiver liderando. Assim como no acordo de armas anterior, você atuou como intermediário e deu certo. E esse projeto do complexo de entretenimento? Não é outra forma de cooperação com o governo mundial? Se lidarmos com mais coisas assim, ela pode mudar de ideia, acrescentou Katakuri. Certo, entendi a ideia geral. Assim que eu resolver isso, saberei como prosseguir, disse Ortorin, assentindo com a cabeça e decidindo não insistir mais no assunto. Logo, Ortorin e Katakuri estavam conversando sobre eventos divertidos dos últimos dias, incluindo as travessuras de Ace na Ilha Whole Cake durante a ausência de Ortorin. O clima era acolhedor e descontraído, ocasionalmente interrompido por risadas. Assim que a conversa terminou e Katakuri devorou o último dos donuts, ele limpou a boca e ajeitou o cachecol. Bem, este é território da marinha, então não devo abusar da hospitalidade. Se não houver mais nada a dizer, vou embora. Ortorin se levantou e acompanhou Katakuri até a porta. Não vou te acompanhar até a saída. Preciso relatar meu progresso aos 5 anciãos. Katakuri assentiu com a cabeça, não dizendo mais nada. Os dois irmãos se separaram. Capítulo 272. Em pé junto à janela da pequena casa de 2 andares, Ortorin contemplou a paisagem desolada antes de beber o chá que tinha na mão de uma só vez. Em seguida, ele colocou a xícara no parapeito da janela, tirou seu dendem mushi do bolso do casaco e descou o número. Após alguns toques, uma voz ligeiramente envelhecida respondeu: Ortorin, o que é isso? Essa voz pertencia inconfundivelmente a São Varkuri, um dos 5 anciãos. Eles haviam trocado sinais de contato durante seu último encontro na Terra Santa. Saudações, São Varkuri. Ortorin ofereceu suas gentilezas antes de continuar. Conforme suas instruções, ao retornar ao Novo Mundo, encontrei-me imediatamente com Katakuri, um dos almirantes dos piratas da Big Mom, e tivemos algumas conversas. Ao ouvir isso, São Varkuri imediatamente ficou alerta e elogiou. Sua eficiência é notável, devo dizer, é bastante inesperada. Afinal, foi uma tarefa que você me designou. Naturalmente, eu tinha que levá-la a sério, respondeu Ortorin com desenvoltura, oferecendo um pouco de bajulação. A verdade é que São Varkuri estava genuinamente satisfeito com a ética de trabalho de Ortorin, obediente, sensato, exatamente o que um almirante deveria ser. E o que disseram os piratas da Big Mom? Perguntou São Varkuri. Infelizmente, Charlotte Linlin não demonstra nenhuma intenção de abandonar sua identidade de pirata, suspirou Ortorin baixinho. São Varkuri não pareceu surpreso. Seria estranho se Charlotte Linlin tivesse simplesmente inclinado a cabeça depois de algumas palavras casuais, não seria? É realmente lamentável. Mas já que você entrou em contato comigo, isso deve significar que houve algum progresso, correto? Perguntou São Varkuri. Sua sabedoria merece meu máximo respeito, respondeu Ortorin com outro elogio suave. Ele havia aprendido essas técnicas cuidadosamente, estudando os padrões de comportamento de Spandini. Após os elogios, Ortorin prosseguiu, embora os resultados não sejam perfeitos. Os piratas da Big Mom demonstraram certa flexibilidade e estão dispostos a cooperar mais profundamente conosco. Desta vez, Katakuri propôs uma ideia que considero bastante interessante. No entanto, dada a sua importância, ainda não concordei e preciso consultar você primeiro. São Varkuri, agora intrigado, perguntou: que tipo de cooperação? Os piratas da Big Mom estão planejando construir um complexo de entretenimento no Novo Mundo. Em termos simples, o conceito é... Ortorin rapidamente começou a explicar o projeto do complexo de entretenimento aos 5 anciãos. Após uma longa explicação, Ortorin finalmente transmitiu a essência da ideia. São Varkuri permaneceu em silêncio por um longo tempo, aparentemente absorto em pensamentos. Ortorin não o apressou, simplesmente ficou parado junto à janela, apreciando a vista. Após uma longa pausa, São Varkuri falou: é uma boa ideia. O conceito de uma zona neutra é sólido.
sólido. Então, qual é o problema? O problema é que os piratas da Big Mom estão considerando envolver o exército revolucionário no projeto. Eles argumentam que essa é a única maneira de tornar o projeto verdadeiramente neutro. Esse é um dos principais motivos pelos quais ainda não tomei uma decisão. Afinal, nosso governo mundial e o exército revolucionário são como água e óleo, disse Ortoren com a voz carregada de hesitação. O exército revolucionário, murmurou São Varkuri antes de continuar. Não muito tempo depois do incidente na Terra Santa, rumores se espalharam pelo submundo. Dizia-se que a Totoland permitia que eles descansassem e se reagrupassem no território de Charlotte Linley, contanto que cumprissem certas regras. Ortoren permaneceu em silêncio, e São Varkuri prosseguiu sozinho. Parece que a queima da Terra Santa pelo exército revolucionário deu a muitas pessoas ambiciosas ilusões irrealistas? Claro, isso é compreensível. Sem ambição suficiente, Charlotte Linley jamais teria chegado aonde chegou hoje. Para os fortes, os 5 anciãos poderiam considerar compreendê-los. Mas para os fracos, os anciãos considerariam apenas enviar-lhes uma rajada de chama sagrada. Ortoren permaneceu em silêncio e após um momento de murmúrios, São Varkuri perguntou subitamente: Ortoren, você acha que o exército revolucionário poderia? Antes que São Varkuri pudesse terminar, Ortoren o interrompeu sem hesitar. Impossível. Dragon tem ambições de lobo e uma determinação inabalável. Ao contrário dos piratas, não há possibilidade alguma de eles serem persuadidos a se submeterem ao nosso governo mundial. Eu penso mesmo, concordou São Varkuri em voz baixa. No entanto, esse conceito de zona neutra desperta meu interesse. Se tiver sucesso, expandirá enormemente a influência do governo mundial no novo mundo, além de demonstrar nossa capacidade de tolerância. Para os piratas da Big Mom, seria um teste de nossa sinceridade. Talvez Charlotte Linley tenha enfatizado especificamente o envolvimento do exército revolucionário para avaliar nossa determinação. Se conseguirmos tolerar até mesmo o exército revolucionário nessa questão, ela se sentirá muito mais tranquila. O que você acha? Perguntou São Varkuri em tom contemplativo. Ortoren ficou genuinamente surpreso. Os comentários casuais que ele havia feito estavam agora sendo analisados minuciosamente por São Varkuri, e refletindo sobre o assunto faziam muito sentido. Se essa proposta realmente partiu de Charlotte Linley, parece que ela estava testando a capacidade de tolerância do governo mundial. Afinal, em comparação com o exército revolucionário, os piratas da Big Mom não eram inimigos irreconciliáveis do governo mundial. O fato de o governo mundial estar disposto a tolerar o envolvimento do exército revolucionário, e até mesmo a esperar colaborar com os piratas da Big Mom, foi em si uma demonstração de sinceridade e tolerância. Isso reflete verdadeiramente a alta consideração pelos piratas da Big Mom. Tal sinceridade é genuinamente comovente. Lamentavelmente, porém, a longa análise de São Varkuri provou-se totalmente inútil. Afinal, esses eventos foram completamente fabricados pelo próprio Ortoren, não tendo nada a ver com Charlotte Linley. Só se podia dizer que São Varkuri estava lutando com nada. Mas isso não diminuiu a admiração de Ortoren pela sabedoria e perspicácia política de São Varkuri. Sua perspicácia é realmente profunda, São elogiou Ortoren. Eu não havia considerado nada disso. Na verdade, cheguei a pensar que os piratas da Big Mom estavam usando essa cooperação como uma forma educada de nos rejeitar. Mas agora parece que pode haver implicações mais profundas aqui. Você realmente enxerga mais longe e mais profundamente do que eu. Você tem razão. Eu ainda sou um pouco superficial demais, disse Ortoren humildemente. Pode falar o que quiser, eu não sou quem sai perdendo. Após uma breve pausa, Ortoren perguntou novamente. Então, como devo responder aos piratas da Big Mom sobre isso? O que devemos fazer? Seja para rejeitar nosso convite ou testar nossa sinceridade, obter uma resposta é simples. Peça-lhes que apresentem uma proposta detalhada. Se o plano for abrangente, meticulosamente elaborado e demonstrar potencial real, significa que o consideraram a fundo. Também mostraria que não se trata apenas de uma desculpa esfarrapada para nos rejeitar, mas sim de um teste genuíno da nossa sinceridade. Mas se a proposta for vaga, irrealista ou incompleta, não há necessidade de discuti-la mais. Pode muito bem ser, como você sugeriu, apenas uma desculpa para nos dispensar, explicou São Varkuri. Entendido. Transmitirei seus desejos aos piratas da Big Mom e garantirei que eles apresentem pelo menos uma proposta detalhada. Em seguida, encaminharei para a Terra Santa para sua análise pessoal, a fim de discernir suas verdadeiras intenções, respondeu Ortoren com seriedade. Muito bem. Se a proposta for realmente viável, então o estabelecimento da zona neutra seria aceitável, concordou São Varkuri. Ao longo de toda a conversa, São Varkuri jamais mencionou a rentabilidade do complexo de entretenimento. Isso demonstrava claramente quais eram suas prioridades. Ele se importava muito mais com o objetivo político da zona neutra do que com quaisquer lucros potenciais. Entendido. Vamos prosseguir com isso o mais breve possível, respondeu Ortoren prontamente. Após uma breve pausa, acrescentou. Além disso, com relação à força policial marítima que mencionei anteriormente, elaboramos alguns planos preliminares. Gostaria que eu os apresentasse? Não precisa. Resolva como achar melhor. Confiamos em suas habilidades. Mas não se distraia muito com isso agora. A prioridade imediata é resolver nossos problemas com os piratas da Big Mom. Essa é a questão mais importante no momento, lembrou São Varkuri. Claramente, para São Varkuri, a guarda costeira não passava de uma questão menor. Afinal, o governo mundial não gastaria um único centavo com isso. Que impacto poderiam ter os reinos do Novo Mundo? Para São Varkuri, isso era uma questão trivial, indigna da atenção dos 5 anciãos, a mais alta autoridade. Os piratas da Big Mom, por outro lado, eram uma grande preocupação. Resolver esse problema traria benefícios significativos para o governo mundial. Entendido. Agradeço por reservar um tempo da sua agenda atribulada para orientar meu trabalho, acrescentou Ortoren, oferecendo mais um elogio. São Varkuri deu uma risadinha, ofereceu algumas palavras tranquilizadoras a Ortoren e em seguida desligou o Dendemushi. O velho realmente tem algumas ideias. Ortoren murmurou enquanto guardava o Dendemushi com um suspiro. Capítulo 273. De manhã cedo, quando o mar ainda estava coberto de neblina, um navio de guerra entrou lentamente no porto. Yamakagi desembarcou logo em seguida. Olhando para a ilha envolta em neblina, suspirou. O almirante Sam é realmente íntegro e austero. Ele consegue viver em um lugar tão árido e desolado. Resmungando para si mesmo, Yamakagi não se demorou e dirigiu-se para o pequeno prédio de 2 andares na ilha. Ele mal havia dado alguns passos quando notou uma figura correndo na neblina. Uma brisa marítima passou, dissipando o nevoeiro e revelando Momonga treinando à distância. Momonga! Exclamou Yamakagi alegremente ao reconhecer seu velho amigo. Encharcado de suor, Momonga se virou ao ouvir a voz familiar, assustando
esforçando-se por um instante antes de abrir um sorriso e correr até lá. Quanto tempo, Momonga? Não esperava que você ainda estivesse tão dedicado. O sol nem nasceu ainda e você já está treinando? Yamakagi não se importou com o suor e o puxou para um abraço caloroso. Momonga tirou a toalha do pescoço, enxugou o rosto e suspirou. G5 não é como as outras bases. Este lugar amaldiçoado está infestado de monstros. Para um fuzileiro naval comum como eu, tenho que treinar o dobro só para não ficar muito para trás. Na verdade, entre os vice-almirantes da Marinha, Momonga já era excepcional. Mas o G5 estava repleto de monstros. Ortorin não precisava de explicações, Ishu era absurdamente forte, e até mesmo Gion e Tokikaki tinham as capacidades de futuros almirantes. Isso deixava Momonga firmemente na última posição do grupo. Ele só conseguia intimidar aqueles que ainda não tinham amadurecido, pessoas como Somer. A pressão para continuar melhorando era enorme. Sempre que não estava em serviço, ele dedicava cada momento livre ao treinamento. Mesmo assim, Momonga sabia que ainda não conseguiria alcançar aqueles monstros. Na melhor das hipóteses, ele só podia tentar, não ficar muito para trás. E claro, a força não se desenvolve da noite para o dia. Os outros também nunca relaxaram porque seu líder, Ortorin, continuava aumentando a intensidade. Ortorin não treinava todas as manhãs como Momonga. Seu horário não era fixo, mas ele sempre encontrava tempo durante o dia para praticar. De vez em quando, alguém presenciava uma de suas sessões de treino. Isso criou um padrão estranho. Hoje Ishu podia vê-lo ao meio-dia, amanhã Tokikaki podia vê-lo à tarde e depois de amanhã, Momonga podia encontrá-lo de manhã. Individualmente, nada disso parecia estranho, mas quando todos comparavam suas observações, Ortorin parecia um fanático por treinamento que praticava sempre que tinha um mínimo de tempo livre. Essa pressão por si só levou todo o grupo a uma competição interna implacável. Se a pressão é tão intensa, por que não se tornar um usuário de habilidades? Antes de vir para cá, ouvi do Gion, no quartel-general, que o Almirante Sama realmente te favorece. Ele preparou várias Akuma no Mi poderosas para você escolher, basta dizer a palavra. Yamakagi ergueu uma sobrancelha com um sorriso. Momonga jogou a toalha por cima do ombro e se espreguiçou. Ultimamente tenho estado indeciso sobre isso. Eu costumava recusar Akuma no Mi por puro orgulho, pensando que poderia ficar mais forte sem depender de poder externo. Mas agora, seus olhos perderam o brilho, revelando um leve tom de resignação. Yamakagi perguntou casualmente, e agora? Agora finalmente aceito. Existe mesmo um abismo enorme entre as pessoas, um abismo que existe desde o nascimento. E esse abismo, por mais que eu tente, simplesmente não consigo transpor. Momonga soltou um longo suspiro. Muitos se perguntam se o esforço pode realmente perder para o talento. Mas na realidade, a maioria das pessoas nunca se esforça o suficiente para que essa comparação sequer importe. A verdadeira diferença só se torna visível depois que você se esforça o bastante para atingir esse patamar. Momonga havia chegado a esse ponto. E por isso, agora conseguia enxergar aquela lacuna com clareza. Felizmente, este mundo ainda tem frutas do diabo, que podem pelo menos ajudar a preencher parte dessa lacuna chamada talento. Entendo. Yamakagi olhou para a pressão estampada no rosto de Momonga, deu um tapinha no ombro dele e disse, quando você veio para o G5 com o almirante, eu fiquei até com um pouco de inveja. Mas agora parece que você também não está tendo vida fácil aqui. Depois de se separar do almirante, a pressão diminuiu bastante. Olha só para mim, trabalhar no paraíso pareceu fácil. Enquanto falava, uma onda de emoção o invadiu. Talvez, naquele momento, ele já não fosse páreo para Momonga. Ouvi dizer que o almirante Sama planeja enviá-lo para comandar uma base? Perguntou Yamakagi. Sim, G12. Está praticamente decidido. Ele conversou com o Sr. Sakazuki há alguns dias. Assim que o Sr. Sakazuki terminar de resolver as coisas por lá e realocar o pessoal, irei assumir o cargo. Momonga sentiu. Com essa confirmação, Yamakagi continuou. Então você sairá desse turbilhão de pressão. Você poderá relaxar um pouco. Não. Momonga balançou a cabeça com uma expressão firme. Nesse ponto, estarei carregando o peso de uma base inteira sozinho. O novo mundo não é um parque de diversões. Deixar Ortorin só tornará as coisas ainda mais perigosas. E além disso? Além de quê? Perguntou Yamakagi, incapaz de ignorar a determinação em seus olhos. Além disso, a voz de Momonga baixou. Além disso, esse homem é alguém em quem eu realmente acredito que pode mudar o mundo. É por isso que quero segui-lo, para mudarmos juntos este mundo podre. Eu não posso ficar para trás de jeito nenhum. Mudar o mundo. Yamakagi olhou fixamente atônito. Ele podia sentir a convicção naquelas palavras. Momonga não estava exagerando. Ele realmente acreditava nisso. Naquele momento, Yamakagi percebeu que depois de anos separados, seu antigo amigo havia se tornado alguém que ele não conseguia mais decifrar. Momonga soltou uma risada baixa e relaxada e olhou para ele. Yamakagi, você nunca trabalhou para Ortorin. Há coisas que você simplesmente não consegue imaginar. Tudo o que posso dizer é, os fuzileiros navais do G5. Não, de agora em diante devemos dizer assim. Os fuzileiros navais do Novo Mundo. Eles são os fuzileiros navais do Novo Mundo, e não são nada como os outros. Eu realmente não entendi o que você quis dizer. Yamakagi coçou a cabeça. Você entenderá em breve porque digo que Ortorin será o homem que mudará o mundo. Observe as mudanças que estão acontecendo no Novo Mundo. No início você duvidará, assim como eu duvidei, duvidará da justiça, duvidará dele. Mais tarde, você poderá até ficar insensível. Mas logo verá por si mesmo. Uma doença grave exige remédios fortes. Sem loucura, não há sobrevivência. Este mundo apodreceu profundamente demais, e somente alguém verdadeiramente louco pode reverter essa situação. Os olhos de Momonga brilharam com intensidade. O olhar de Yamakagi chocou. O que estava acontecendo com ele? Mas esse fervor desapareceu quase instantaneamente, e Momonga voltou ao normal, sorrindo. De qualquer forma, dizer tudo isso não significa muita coisa. Você terá que presenciar por si mesmo. Veja com seus próprios olhos as forças formidáveis do G5. Veja a ilha de construção naval lançando navios de guerra incessantemente. Veja as armas mais modernas nas mãos de cada fuzileiro naval. Veja por si mesmo como este mar, conhecido como o mais perigoso do mundo, o Novo Mundo, próspera sob o controle do G5. As palavras podem não mudar a opinião de uma pessoa, mas a realidade certamente mudará. Não, isso significa sim, disse Yamakagi, corrigindo. Então sorriu. Agora você me deixou curioso. Curioso para saber que tipo de magia o Almirante Sama usou para transformá-lo nisso. Se você for curioso, também se encantará com essa magia, Yamakagi. Momonga riu. Depois de rir, ele olhou para o pequeno prédio de 2 andares. Eu estava hesitante antes, mas depois de te ver hoje, finalmente posso decidir. Yamakagi, eu vou me tornar um usuário de habilidades.
Preciso ficar mais forte. Yamakaji piscou, depois bufou com uma mistura de divertimento e irritação. Seu desgraçado. O que isso quer dizer? Me usar como exemplo negativo? Não, nada disso. Não consigo explicar direito. Ver um amigo querido que não via há tanto tempo me deu forças do nada. E essa força me ajudou a tomar uma decisão. Momonga balançou a cabeça com um sorriso. Ao ouvir isso, Yamakaji parou de reclamar. Coçou a cabeça novamente e deu um sorriso bobo. O engraçado é que eu me sinto da mesma forma. Ver você de repente me faz sentir mais forte de alguma forma. Momonga riu gostosamente e não insistiu no assunto. Ele agarrou o braço de Yamakaji. Vamos lá. Este lugar ainda nem foi desenvolvido. As condições não são das melhores. Vou encontrar um quarto para você descansar primeiro. Ortorin provavelmente ainda está dormindo. Lá no quartel-general, ele não era mais trabalhador do que nós dois? Perguntou Yamakaji, surpreso. Naquela época, ele era apenas um recruta sem nada para fazer. Então é claro que ele trabalhava duro. Agora ele está ocupado todos os dias. Qual o problema em deixá-lo descansar adequadamente? Disse Momonga instintivamente defendendo Ortorin. Rindo e conversando, os dois amigos que estavam separados há muito tempo foram embora juntos. Capítulo 274. Aqui está, a Goru Goru no Mi do tipo paramecia. É sua. No escritório do segundo andar, Ortorin jogou a Akuma no Mi para Tesouro casualmente. Tesouro se apressou para pegá-lo e então fez uma leve reverência. Ortorin-sama, muito obrigado, de verdade. Não precisa agradecer. Ortorin acenou com a mão, dispensando. Como chefe, é minha responsabilidade garantir benefícios para meus subordinados. E mesmo que você tenha cuidado da logística todos esses anos, eu nunca duvidei do seu potencial. Tesouro, esta Akuma no Mi pode ser perfeita para você. Se você a desenvolver bem, poderá se tornar uma verdadeira potência algum dia. Então trabalhe duro e não me decepcione. Tesouro sempre nutriu profunda gratidão por Ortorin, convencido de que o homem havia salvado sua vida. De um trabalhador humilde no arquipélago Sabaldi a um oficial superior dos fuzileiros navais, alguém que poderia até ser chamado de figurão. A bondade que receberá o fizera sentir que poderia dar a vida por Ortorin sem hesitar. Então, ele retribuiu as expectativas de Ortorin com tudo o que tinha. Eu nunca vou te decepcionar, disse Tesouro com firmeza. Ótimo. Agora que a fruta está acomodada, tenho outra tarefa para você, disse Ortorin rindo. Tesouro sorriu. É uma honra para mim aliviar sua carga de trabalho. Ah, é? Então você também é amigo do Spandini? Provocou Ortorin com surpresa exagerada. Em seguida acrescentou, muito bem, chega de bobagens. Conversei com os 5 anciãos mais cedo. Eles querem que apresentemos uma proposta clara e viável para aquele projeto de resort de entretenimento. Dediquem-se de verdade a isso, o sucesso ou fracasso depende do plano de vocês. E lembrem-se, escrevam do ponto de vista do Totoland. Sem erros. Entendido. Tesouro assentiu com a cabeça, mas hesitou. Você me disse antes que planejava envolver aquele cara, Lufeld, nisso. Então, ainda vamos envolvê-lo? Não precisa incluí-lo na proposta. Mas assim que o projeto avançar, traga-o para dentro. O cara é rico, e eu sou alguém que paga suas dívidas. Naquela época, ele me emprestou 200 bilhões de belis sem pensar 2 vezes, e eu ainda não o paguei de volta. Respondeu Ortorin sem hesitar. Independentemente do que Lufeld estivesse pensando na época, emprestar 200 bilhões de belis a Ortorin significava que ele o havia ajudado. Uma dívida é uma dívida, e um favor é um favor. Então, agora que Ortorin tinha a capacidade de retribuir, é claro que ele o faria. É assim que se constroem amizades. Certo, sem problema, disse Tesouro, acenando com a cabeça após receber a resposta clara. Assim que terminaram, a porta do escritório se abriu e Momonga entrou. Ele acenou com a cabeça primeiro para Tesouro, depois olhou para Ortorin. Você me chamou? Que bom que você chegou na hora. Sim, é você mesmo, disse Ortorin com um sorriso. Lembra quando eu pedi para você encontrar uma secretária para assumir suas funções? Como está indo? Alguém adequado? Tesouro percebeu que estavam voltando ao assunto dos negócios e educadamente pediu licença e saiu da sala. Momonga começou, na verdade, existe alguém. Depois que Somer soube disso, ele se ofereceu para recomendar um candidato. Somer? Ortorin ergueu uma sobrancelha. Como ele está envolvido? Quem é? Perguntou ele, curioso. Uma tenente-comandante do quartel-general chamada Ina. Ela é como uma subordinada nossa, também treinada pelo Zephyr-san. Depois que o Somer a recomendou, entrei em contato com o Zephyr-san para obter detalhes. Essa garota ainda é jovem, 2 anos mais nova que o Somer, mas entrou para os fuzileiros navais bem cedo. O Zephyr-san tem uma ótima opinião sobre ela. Ele simplesmente não quis enviá-la para a linha de frente por causa da idade dela. Assim que soube que você estava procurando uma secretária, ele aprovou imediatamente, dizendo que ela seria perfeita para o cargo. Momonga fez um breve resumo da situação. Ina? Ortorin esfregou o queixo enquanto uma lembrança lhe vinha à mente. Ele se lembrou de ter visitado Zephyr-san uma vez, e durante essa visita à turma de cadetes, ele a tinha visto lá. A impressão que ele tinha de Ina sempre fora boa, já que Zephyr-san ainda não se sentia confortável em enviá-la para a linha de frente. Deixá-la trabalhar sob seu comando em uma função administrativa por alguns anos não era uma má ideia. Ela poderia vivenciar o novo mundo em primeira mão, ampliar seus horizontes, e quando chegasse a hora certa, poderia ser transferida para uma unidade de linha de frente. Mais alguém? Ortorin pensou por um momento antes de perguntar. Claro. Qual a dificuldade em encontrar uma secretária? O departamento de logística da Tesouro contratou recentemente uma moça bonita chamada Baccarat. Ela parece bem competente. Quer conhecê-la? Respondeu Momonga casualmente. Após uma breve pausa, ele continuou. Quando conversei com Don Quixote do Flamingo sobre isso, ele disse que também encontrou uma candidata promissora chamada Monet. Se você precisar de alguém, ele pode enviá-la para um treinamento de secretária. Spandini também estava lá e disse que eles têm uma candidata adequada chamada Califa. Honestamente, conseguir uma secretária é muito simples. Ficou claro que essa não era uma tarefa difícil. Ortorin ponderou. Baccarat trabalhava diretamente para Tesouro, e Tesouro já tinha muitos problemas, melhor deixá-lo manter sua própria equipe. Monet era uma boa opção, mas recorrer a do Flamingo para recrutar uma secretária parecia desnecessário. Quanto a Califa, ela era de fato excepcional, mas depois de anos de treinamento na CP, Ortorin não se sentia totalmente à vontade. Ele havia feito muitas coisas pelas costas do governo mundial, e se bem se lembrava, Califa vinha de uma família CP, o que significava que muitos em sua família serviam à organização. Seu pai era um agente sênior da CP. A confiança não era garantida. Depois de pensar bem, Ortorin disse, esquece. Vamos com a Ina. Ela é fuzileira naval, discípula do Zephyr-san,
e o Somera recomendou. É mais seguro. Certo, enviarei um pedido de transferência para a sede, disse Momonga, assentindo com a cabeça. Com isso resolvido, ele perguntou. Yamakagi me pediu para verificar. Ele tem algo para fazer agora? Ainda não. Resolveremos tudo quando Extraverre, Câncer e Sentinels chegarem. Já enviei a proposta da nova base ao quartel-general. Depois que o almirante da frota aprovar, eles poderão escolher seus próprios locais, respondeu Ortoren casualmente. Após terminar de falar, Momonga hesitou com uma expressão de conflito no rosto. Ao ver isso, Ortoren franziu a testa. Que olhar é esse? Se você tem algo a dizer, diga. Sempre o tratei como um irmão. Por que hesitar? Sim, sim. Shiki é seu irmão de juramento. Dragon é seu amado membro da família. Se eu sou seu irmão, eu deveria estar apavorado, retrucou Momonga, a hesitação se transformando em sarcasmo. Seu desgraçado. Esse não é o mesmo tipo de irmão, e você sabe disso. Ortoren riu e o repreendeu. Após as brincadeiras, Momonga respirou fundo. Eu quero uma Akuma no Mi. Eu quero me tornar um usuário de Akuma no Mi. No instante em que ele disse isso, Ortoren o encarou em choque, então seus olhos brilharam de alegria. Você deveria ter tomado essa decisão há muito tempo. Sem perder um segundo, Ortoren se virou e começou a vasculhar o cofre atrás dele. Logo, vários estojos de Akuma no Mi estavam espalhados sobre a mesa. A Mori Mori no Mi do tipo Logia, o Leão das Cavernas do tipo Zoan Ancestral e a Baku Baku no Mi do tipo Paramecia que você comprou no Reino Dran. Além de, Ortoren as apresentou com entusiasmo. Era óbvio que ele se importava muito com Momonga. Ele estava até disposto a usar a Mori Mori no Mi. Havia outras frutas também, mas eram frutas comuns que a G5 havia coletado ao longo dos anos, nada de especial, geralmente usadas como itens de recompensa. Momonga claramente já tinha tomado sua decisão. Antes que Ortoren pudesse terminar sua explicação, ele o interrompeu. A Baku Baku no Mi. Essa me interessa mais. Ortoren pareceu um pouco desapontado. Pensei que você escolheria a Mori Mori no Mi. Essa habilidade poderia muito bem te levar ao nível de um almirante. Mas Ortoren não tentou persuadi-lo. Escolher uma Akuma no Mi era uma decisão que definia a vida. Como Momonga já havia se decidido, não havia motivo para interferir. Após entregar-lhe a Baku Baku no Mi, Ortoren deu um tapinha em seu ombro. Momonga, não se pressione tanto. Claro, Ishi e Tokikaki são mais fortes, mas seu talento para a liderança supera o deles em muito. Eu nunca pensei que você não conseguiria me acompanhar. Desde que te vi pela primeira vez nos campos de treinamento de Marineford, era nisso que eu acreditava. Por que você está tão sentimental de repente? Momonga afastou a mão de Ortoren e segurou a Baku Baku no Mi. Certo, se não há mais nada, estou indo embora. Ortoren sorriu e acenou com a cabeça, observando sair da sala. Um cavalheiro se transforma como um leopardo, refinado e renovado. Os esforços de Momonga haviam chegado ao limite. Talvez a partir de hoje ele passasse por uma transformação própria, elevando-se e enxergando mais longe do que antes. No corredor, após dar alguns passos, Momonga parou. Ele olhou para Baku Baku no Mi em suas mãos, em seguida, virou-se para a porta de Ortoren. Um sorriso tranquilo surgiu em seu rosto. Você nunca pensou que eu ficaria para trás, pensou? Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!